Abençoado dia de quinta-feira. Perdoar é fazer com que aquela pessoa que nos ofendeu, ela não continue no erro. Porque quando nós temos a coragem de se aproximar da pessoa que nos ofendeu e pedir perdão a ela, esse perdão faz com que o seu coração se dobre diante daquele erro que a pessoa cometeu. E aí o coração abre-se à graça de Deus. Que nós possamos pedir a Deus que nos conceda a graça de perdoar. É o que o Evangelho de hoje vai nos ensinar. Que possamos agora acompanhar. Está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vocês cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezar é se colocar completamente, inteiramente diante de Deus, que é o nosso Pai. E aqui, Jesus, ele nos ensina como fazer uma oração verdadeira, como rezar verdadeiramente. E ele vai dizer: quando rezardes, reza com palavras que no teu coração elas sejam palavras que você verdadeiramente está acreditando na sua oração. Não fazeis como os pagãos. Pagãos são aqueles que não acreditam verdadeiramente. É uma fé superficial, uma fé longe daquilo que é necessário ter fé. O pagão, ele reza por rezar. Ele fala muitas palavras, mas dentro de si não há a verdadeira comunhão com essa oração. Não há a interiorização nessa oração, o entregar-se, a contrição na oração. Ele vai falando muitas palavras,
talvez até palavras bonitas, mas essa oração, ela não alcança o coração de Deus. E Jesus vai dizer, quando rezar, rezai assim, Pai Nosso. Quantas pessoas que aí muitas vezes a gente vê rezando e diz, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Essa oração não foi de acordo com a oração que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai Nosso. Quando nós rezamos Pai Nosso, nós estamos já colocando na nossa oração o compromisso e a certeza de que Deus não é só o meu Pai. Deus é o meu Pai e o Pai daqueles também que estão aqui na terra, são os meus irmãos. É isso que Jesus nos ensina. Pai nosso, e o nosso Pai, que é Deus, está no céu, ele vê tudo, ele sabe de tudo, até na nossa oração que a gente vai pedir, antes de pedir, ele já sabe. Aí você pode até questionar, mas por que, se Deus sabe, eu tenho que pedir? É porque Deus é um Deus educado. Ele escuta a sua oração, ele entende a sua oração, mas é preciso que você peça. Ele não vai invadir a sua vida. Ele criou a tua vida e deu livre arbítrio para você escolher viver na comunhão com Ele ou não. E a oração Jesus vai dizer, continua nos ensinando, pedir ao Pai que venha a nós o seu reino e na nossa casa, em tudo que nós fazemos, o reino de Deus esteja presente naquilo que fazemos, e nós resumimos esse reino é no amor. É no amor, porque o mandamento de Deus é o amor. Nós amamos de acordo com o que Jesus nos ensina, como o Pai Deus nos ensina, nós estamos fazendo com que o reino dele esteja em nós. Então que a gente possa pedir esse reino, que a gente possa clamar esse reino, pedindo ao Senhor que seja feita a vontade dele e não a nossa. Precisamos estar todo o tempo pedindo ao Senhor, seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra e nos céus. E como é importante que a gente possa estar pedindo ao Senhor, agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele nos dá, que Ele nos concede, o pão nosso de cada dia. Veja mais uma vez, Pai nosso, porque Deus é Pai de todos nós. E pão nosso, ele está dizendo pão, não o meu pão, olha só. Quando Deus diz o pão nosso, quer dizer que nós necessitamos o nosso pão partilhar com aqueles que necessitam. O pão nosso de cada dia, dar-nos hoje. Quantas pessoas que está querendo o pão de cada dia e não tem um trabalho para conseguir esse pão de cada dia. E aí você conhece a situação, você sabe da situação da pessoa, mas você não abre o coração para poder partilhar esse pão com aquele que necessita. Mas talvez você esteja rezando o pão nosso. Jesus nos está ensinando o pão nosso, quer dizer, devemos partilhar esse pão. Pai nosso na oração é porque nós pedimos a presença de Deus não só para a minha vida, mas a presença de Deus na vida de todos os irmãos. Pai, visita o meu irmão, visita aquele que necessita, visita aquele que está doente, visita a minha vida, visita a minha família, visita, Pai, tantos que necessitam do teu amor. Essa é a oração, não só Deus me dá isso, meu Pai me dá o pão, me dá o alimento, me dá o trabalho, me dá
você está fazendo uma oração egoísta. Jesus nos ensina na sua oração a fazer uma oração com o coração aberto à partilha, até pedindo a Ele, devemos pensar no nosso irmão. E fechando essa oração, Jesus vai dizer: perdoa a quem nos tem ofendido, perdoa as ofensas daqueles que te ofenderam, porque a gente pede perdão a Deus, Ele nos perdoa, mas aqui nessa palavra Ele vai dizer que perdoa quando nós também perdoarmos aquele que nos ofendeu, pois Deus é Pai de todos nós. Deus quer que a gente clame o pão para todos, e Deus quer que nós vivemos essa unidade do nosso coração, fazendo com que o nosso coração, que é egoísta, ele seja um coração que seja generoso, seja caridoso, que partilhe com aquele que necessita. E ainda muito mais, perdoar aquele quem te ofendeu. Veja só, devemos perdoar sempre, porque se você não perdoar, não adianta você estar pedindo perdão a Deus, porque Ele vai dizer aqui: mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vocês cometeram. Pois está aqui toda a lição para nós vivermos na nossa vida. Não existe lição maior do que a palavra de Deus, não existe nada melhor do que a gente viver essa palavra. É um convite para você ter a certeza de que nós temos um Pai no céu, que é Deus, é o Pai de todos. Devemos também ter a certeza de que o pão que batalhamos para a nossa vida, também devemos partilhar esse pão. E também perdoar aquele que nos ofende. Olha que mensagem. Deus é o Pai de todos nós. Devemos partilhar o pão e perdoar a quem nos ofende. Santo dia para você. Que você possa ouvir essas palavras, colocar em prática essas palavras, tomar posse dessa palavra na tua vida e clamar ao Espírito Santo, com a intercessão de Maria, Virgem Santíssima Imaculada, com os santos anjos e com todos os santos, para você poder ouvir e colocar na tua vida essa palavra, na sua vivência, praticar todos os dias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.